Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. O capítulo passado já deixou todo mundo ansioso, então sem enrolações, bora logo falar sobre esse novo. O capítulo 219 recebeu o título de Aqueles que Perderam. E bom, isso daqui pode conversar por diversas coisas, mas logo vai ficar bem claro o que é. Mesmo com aquele ataque inesperado do Pochita e muito poderoso, rapidamente a Yoro se regenerou e obviamente continuou com a luta. Sem pensar duas vezes, ela simplesmente atirou outra vez o Pochita. E aqui, olha só, aconteceu exatamente o que eu tava querendo, meu Deus do céu, que vontade de chorar. Nossa atenção novamente volta para Denji e Asa. E bom, a partir daqui talvez tenhamos o principal momento de desenvolvimento para ambos os protagonistas. A Asa, irritada, grita perguntando o que o Denji está fazendo. E o garoto vem aqui e esclarece algo que eu inclusive apontei no vídeo passado de uma maneira meio errada. Ele aponta que nem ele sabe o que aconteceu, pois ele não controla o Pochita. Na minha interpretação, eu pensei que os sentimentos do Denji haviam chegado no Pochita ao ponto de fazer com que ele seguisse as ideias do Denji, que nitidamente não gostaria de matar a Asa. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas ao mesmo tempo foi isso que aconteceu. Mas é legal apontar isso daqui, o Denji não tem esse controle com o Pochita. E obviamente, depois de ouvir isso, a Asa desaba. Pois afinal de contas ela só acreditaria que tudo seria resolvido a partir de sua morte. Ela diz que não tem mais como parar a Yoro e consequentemente não tem mais como salvar o Denji. E aqui, senhoras e senhores, apenas Fujigold. Esse é o nome agora a partir de agora, tá bom? Nosso querido Fujigold cozinhou outra vez. O Denji pensa um pouquinho e logo aponta algo muito interessante. Ele se recorda do Demônio do Fogo, parafraseando a sua fala: não faça a escolha errada na próxima vez. Caminhando da sombra para a luz, para trazer essa luz tanto para a Asa quanto para ele mesmo, o personagem diz que muitas pessoas tentaram o persuadir e o seduzir. Mas agora ele entendeu tudo. Tudo isso é uma mensagem do Pochita para ele. E sério, olha que sequência mais linda. Denji fala que o Pochita e ele sempre sonharam em viver uma vida normal. Porém, escolher entre Yoro ou Shi não os levaria a um mundo onde poderiam ter uma vida normal. E é por isso que o Pochita está tentando dizer algo muito claro e muito forte. Vamos criar o nosso próprio mundo. Toda essa sequência da fala do Denji é simplesmente muito poderosa e muito linda. Pois além dessa conclusão, percebemos que todo aquele cenário opressor de um beco é simplesmente desmontado. Uma luz poderosa desmonta tudo, chegando até os dois personagens. E entre lágrimas, temos esse quadro muito lindo. Aquele Denji, que sempre foi representado como criança, que simboliza essa fragilidade e ao mesmo tempo essa necessidade do Pochita em sua vida, agora se torna o verdadeiro Denji, o Denji mais adulto. Ele feliz estica sua mão até a Asa e diz que quer a convidá-la para seu mundo. Pois afinal de contas, eles são companheiros que mataram os próprios pais. Novamente, é algo que eu já havia dito há 2 capítulos atrás. É muito trágico tudo isso. No entanto, finalmente o Denji encontrou de fato um apoio moral verdadeiro. Para ele, Asa é uma das melhores pessoas que ele conheceu em sua vida. E mesmo ela sendo assim, ela também cometeu um erro muito grave. De uma maneira bizarra, os dois personagens conseguiram encontrar essa aprovação que tanto buscavam. Durante todo esse caminho, por falta dessa aprovação, Denji negligenciou seus traumas até ser insustentável e obviamente abraçou os seus vícios e sempre foi incentivado como um mecanismo de defesa ou até mesmo de uma busca de significado para sua vida. Por outro lado, a Asa sempre sentia o que estava sendo observada por algo, talvez pela culpa, talvez pela morte. Assustada, mas também motivada em ter uma segunda vida, uma nova chance, Asa infelizmente foi se perdendo por muita culpa da Yoro. Não consegue ser tão egoísta quanto desejava, pois afinal de contas, no seu íntimo, ela ainda precisava pagar o seu karma. Mas ciente de todos os seus medos, decidiu embarcar em uma aventura muito maior que ela mesma. Sempre possuiu boas intenções. No entanto, no fim, tudo deu errado. Foi responsável pela morte de inúmeras pessoas, facilitou até então no possível fim do mundo e até mesmo recordou um dos seus piores segredos. Mas agora, finalmente, esses dois personagens possuem sim um certo apoio. Aquela lágrima tímida da Asa transborda e se torna um choro.
Ela diz que ela quer aceitar o convite, mas ela não pode, porque metade dela é um demônio perigoso. Ainda animado, Denji diz que metade dele também é um demônio perigoso. E conclui a conversa dando pistas do que poderemos esperar daqui pra frente. Ele fala que se o demônio que está ligada a ela está atrapalhando, ele e o Pochita irá matá-lo por ela. E essa foi a escolha do Pochita e do Denji. E sério, que felicidade ver isso aqui. É um resquício de esperança, um resquício de um momento bom entre os dois personagens. Como isso será feito? Bom, vamos descobrir. Aperto de mão, voltamos para o que está acontecendo do outro lado, no mundo real. E aqui rapidamente percebemos que a Yoru pega a cabeça da Shi e tenta grudar no seu corpo outra vez. E aqui a Yoru, um tanto irritada, chama o Chainsaw Man de idiota, de imbecil, pois afinal não é para ele sair matando qualquer um que ele vê pela frente. Pois se ele mata o demônio da morte, o poder dela será ativado. Uma forma poética, né, de seu poder funcionar. A Shi, um pouco aliviada, agradece a Yoru, mas a guerra logo retruca, dizendo que ela não fez isso por ela. No entanto, a Shi ainda aponta que, mesmo assim, ela agradece, pois no fim, ela não quer morrer. E isso causa estranhamento à guerra, é óbvio. Ela questiona o motivo e a Shi diz que é porque ela está ansiosa pelo festival cultural. Eu gosto muito mesmo das características desse personagem. É interessante perceber que o medo primordial, o demônio da morte, quer experienciar tudo que a vida proporciona. Vida e morte, basicamente, é um paradoxo. Elas se complementam. Morte se sente vazia, ela quer descobrir mais coisas sobre essa vida. É por isso que ela se esforça. Ela quer entender mais os humanos, ela quer entender mais de seus costumes, ela quer entender mais de sentimentos. Ao mesmo tempo que ela tem toda essa camada, ela tem todo um lado que a todo instante faz a gente desconfiar dela, pois afinal de contas, ela é a morte. Ela é aquela destinada à profecia do Nostradamus, destinada a acabar com todo aquele mundo. Então é complexo, né? A gente não sabe como julgar ela. Eu, por exemplo, sempre desconfiei dela, mas aqui, de fato, eu enxerguei sinceridade. A guerra escuta isso e de uma maneira muito séria diz que ela salvou a vida da Shi. Então agora ela pertence a ela. Após escutar isso, a morte fica assustada por saber a terrível possibilidade que está por vir. Com um rosto bem sereno, a Yoru aponta que é a Shi que controla a morte, mas ficar aproveitando a vida assim só deixa ela cada vez mais fraca. E a guerra continua destruindo essas camadas mais emotivas da Shi. Ela aponta que é impossível fazer amizades com humanos, concluindo que a Shi é uma desgraça para ela e para todas as suas irmãs. Porém, deixar ela morrer seria um problema. Logo, até o seu próximo dever, o dever da Shi, a Yoru vai decidir transformar a mesma em uma arma. Isso daqui é muito preocupante, pois uma arma do demônio da morte pode ser o fim de tudo. Interessante também, pois mostra pra gente o quanto a Yoru quer derrotar o Chainsaw. Ela não pode deixar que esse conceito deixe de existir. Eu fico me questionando, será que isso foi discutido lá no aquário? Mas agora ela está sendo um fardo. Então assim, ela tenta fazer a sua espada da morte. Mas antes que a Shi se transforme nesse instrumento, o Pochita realiza um novo ataque, cortando as mãos da Yoru e cortando todo o tronco da Shi. Mas é muito mais do que isso. A Yoru desesperada grita pedindo para o Pochita esperar. E no próximo painel a gente percebe que na realidade o Pochita não só feriu a Shi, na realidade ele a devorou. Yoru aponta que ainda é muito cedo para isso. Ela clama pedindo para o Chainsaw não engolir a morte, pois afinal de contas, se a Shi não existe mais, como que a Yoru vai resolver as suas desavenças? Ai, como essa aqui sempre foi muito egoísta, né? É muito interessante ver o rosto da Yoru percebendo, né, o que o Pochita está fazendo. O Pochita de fato devorou e engoliu. E ela vai ficando desapontada, estressada. O capítulo se encerra com a Yoru extremamente irritada, dizendo como que o Chainsaw ousa devorar a sua irmã. E é muito irado esse quadro onde mostra, né, que a Yoru está ali posicionada entre as serras do Pochita. Senhoras e senhores, que loucura isso tudo que foi. Preciso falar sobre algumas coisas, então bora lá. A primeira delas é a mais óbvia. É muito interessante,
muito bonito, mas ao mesmo tempo muito trágico a conclusão que o Denji teve com Pochita. É como se entendesse que aquele mundo não existe lugar para os dois, que é necessário criar um novo tipo de mundo, um mundo onde de fato ele possa ser mais aceito, onde de fato ele possa ter uma vida mais normal. A questão é que isso é muito subjetivo, principalmente quando se trata do Denji, pois sabemos que quando ele teve a oportunidade de ter uma vida mais normal, a mesma não tinha todo esse brilho que ele sempre pensou que tivesse. Eu acredito que aqui, neste momento, o Denji acredita sim, fielmente, que o melhor para ele é esse tipo de vida. O Denji não ironicamente cresceu nos dois sentidos aqui. Ele tomou uma escolha. Uma escolha de não ser mais manipulado. Uma escolha de não matar alguém que ama apenas por parecer a última saída. Uma escolha de entender que talvez, mesmo com seus pecados, ele ainda possa ser uma pessoa boa. E é por isso que a Asa é tão vital. Como eu havia dito no vídeo anterior, o maior tropeço que a Asa poderia cometer aqui seria fielmente acreditar que o seu fim iria salvar o Denji. De forma alguma. Isso de forma alguma iria ajudá-lo. Mas novamente, é muito bonito. Eu fico muito feliz de termos essa conclusão aqui. Mas ao mesmo tempo eu fico muito triste em perceber toda essa trajetória que fez os dois personagens chegarem a essa conclusão. É como se sentissem desconectados daquele mundo. E pô, se você pega o retrospecto de cada um, não é pra menos eles se sentirem assim. Na realidade, muitos dos jovens de Chainsaw Man sentem isso e com certeza na vida real. Seja por traumas e questões psicológicas no grande geral. Então você pega essa discussão que é tão poderosa e coloca naquele mundo tão caótico, qual em muitos momentos se parece tanto com o nosso, é simplesmente muito poético. Dois jovens extremamente quebrados querem criar algo novo. A fim, obviamente, de melhorarem suas vidas, mas de talvez também quebrar todo esse ciclo. Mas bom, como fazer isso? E aí que vem essa decisão de Devorashi. É necessário encontrar alguma maneira de desvincular a Asa da Yoro. Eu não tenho a menor ideia de como o Pochita vai fazer isso. E eu sei lá, porra! Na realidade, eu acho que a única pista possível seria algo entrelaçado com o cérebro. Tentar dividir essas personas na porrada mesmo. Mas pô, não parece que isso vai dar certo desse jeito. Mas de qualquer forma, agora eles possuem tempo. Já que agora a Asa com toda certeza não vai morrer. Talvez o Chainsaw, tentando tirar o poder de não sei aonde, porque a Yoro tá muito mais forte que ele, mas tudo bem, possa tentar de certo modo torturar a Yoro pra fazer com que ela saia daquele corpo. Eu não sei, sinceramente não sei qual vai ser a decisão do Pochita. Porém, já do lado da Yoro, temos algumas possibilidades. Primeiro, ela já fez o Pochita vomitar algumas vezes, né? Percebemos que o Pochita também consegue vomitar por vontade própria. Será que a Yoro conseguiria fazer com que ele vomitasse a morte? Mas uma coisa também é fato, a Yoro está muito irritada. E aqui entra uma outra possibilidade. Ela está carregando consigo mesma todo o inferno para a Terra. E se a Yoro quiser brincar ainda mais com toda essa mente do Denji? E trazer, sei lá, o demônio do controle, o demônio do sangue, sem contar com todos os soldados que ela ainda pode invocar. A questão é, ela ainda pode tentar quebrar o Denji outra vez, mesmo achando que isso é um tanto difícil de acontecer. Eu acho que a coisa mais importante que vai decidir boa parte de tudo isso é uma conversa entre Asa e Yoro. Mas a questão é, até que ponto ela escutaria a Asa? É impossível a Yoro deixar o seu ego de lado e simplesmente matar aquele corpo. Meus amigos. É um tanto difícil ter certeza do que vai acontecer aqui. Eu só sei que esse capítulo foi simplesmente incrível. Tá sendo simplesmente um melhor que o outro. Bizarro. É o Fujimoto Gold. Não, Fuji Gold. Falei errado. Mas enfim, eu quero saber de vocês. Então não se esqueçam de deixar seus comentários aí, eu sempre amo ler eles. Também, outra coisa que ajuda e muito o canal é a sua avaliação, compartilhamento e principalmente o hypar, se estiver funcionando aí. Eu sei que são muitas coisinhas, mas se puderem fazer isso vai ajudar imensamente. Quero mandar um salve especial para todos os membros que ajudam financeiramente com esse projeto. Inclusive, esse mês teremos alguns sorteios, então se você for membro, vai ser bem legal. Quero lembrar a todos vocês que tivemos vídeo no sábado passado sobre Bayonetta. Geralmente eu não gosto muito de deixar o canal inteiro só pra Chainsaw, apesar de eu amar Chainsaw. No final das contas eu gosto de trazer conteúdo sobre coisas que eu gosto, então vai ser sempre essa loucura às vezes. De tudo isso, eu vejo vocês na próxima. Meu muito obrigado.